Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Vamos falar da segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3. É a terceira divisão, né? Aquele campeonato que vocês sabem, são 16 clubes, turno único, 15 jogos. Ou seja, terminando esses 15 jogos, os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase, enquanto os 2 últimos são rebaixados para a quarta divisão. Bom, vamos lá. Você vê o equilíbrio do campeonato? Só o Noroeste 100%. Olha o Noroeste mais uma vez, terceira temporada com o Luiz Carlos Martins, que mora em Bauru, né? Cidade de Bauru. Tá lá comandando o time vai sempre bem na primeira fase, chegando nos mata-matas derrapa. Vamos ver esse ano. Comercial que estreou perdendo nessa segunda rodada, goleou fora de casa. Enfim, o campeonato está empolgante, começando a ficar bem legal. Antes de mais nada, eu vou convidá-los a fazer a sua inscrição no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, hein, gente? Tem vídeos do Paulistão, da Série A2, da Série A3, dos clubes, enfim. Fiz um da Seleção Brasileira, peço para vocês acompanharem. Então você ativa o sininho, dê o seu like, dê sua opinião, dê sua informação e vamos fazer aquele bate-papo que a gente faz sempre no Twitter. Gente, vamos falar então sobre a rodada, sobre os 8 jogos da rodada e vamos começar com o Noroeste, né? O Noroeste, muito bem, começou ganhando o Desportivo Brasil e nessa rodada, jogando fora, dentro de casa, em Bauru, a primeira partida em casa, segunda rodada, ganhou do Bandeirante de Birigui, do Paulinho McLaren, por 2-1. E olha que foi de virada, hein? O Bandeirante Birigui, que havia empatado em casa no primeiro jogo 0-0, na primeira rodada, nessa segunda fez com o Vandinho 1-0 num cruzamento do Otávio, logo com 27 minutos do primeiro tempo, fez 1-0. O Noroeste, jogando em casa, só foi empatar no finalzinho, aos 44 do primeiro tempo, numa cobrança de escanteio, que de cabeça o zagueirão Matheus Blade, esse é bom zagueiro, hein? É bom zagueiro, já é o segundo gol dele. O Matheus Blade fez de cabeça 1-1. Aí no segundo tempo, aquela coisa, vai lá, jogo lá e cá, jogo bem equilibrado. O Paulinho McLaren está fazendo um bom trabalho no Bandeirante, mas o Noroeste com o Leleco, esse Leleco também está toda hora lá, hein? Muito bom jogador, faz gols a todo momento. O Leleco, numa virada muito bonita, fez 2-1 aos 34 e o Noroeste ganhou a segunda consecutiva. O único time 100%. O Bandeirante que empatou a primeira, acabou perdendo a segunda. O Bandeirante que vem da quarta divisão. O ano passado foi o vice-campeão. Vamos ver como que se comporta esse ano na competição. Bom, o Votuporanguense, que tinha empatado o primeiro jogo na rodada, também estreou dentro de casa nessa segunda rodada e fez 3-0 com facilidade em cima da Matonense, hein? E olha, a Matonense, que na primeira rodada empatou, nessa segunda tomou uma burdoada. Empatou lá em Matão, tomou uma burdoada. A Matonense, que é a campeã, né, da quarta divisão, subiu a Matonense e subiu o Bandeirante. O negócio é o seguinte: o Marlon fez 1-0 aos 17 do primeiro tempo, o Votuporanguense. Depois o Ricardinho, cobrando o pênalti, foi fazer 2-0 só no segundo tempo. E na reta final, já nos minutos finais, aos 36 minutos, o Matheus Reis fez 3-0. O Votuporanguense do Thiago Oliveira promete fazer boa campanha aí, hein? 3-0 em cima da Matonense. Olha, quem também fez 3-0 jogando fora de casa e se recuperou com grande estilo foi o Comercial. Comercial na primeira rodada perdeu em casa com o Sertãozinho 1-0. O Sertãozinho fez um gol logo no início da partida, só para lembrar, com um erro de saída de bola do Comercial. Depois o Comercial martelou, teve mais de 19 finalizações, enfim, e acabou perdendo. Agora jogando aqui na capital com o Nacional, que já tinha perdido o primeiro jogo, fez 3-0 com propriedade, 3 golaços. Guilherme Pitbull com 34 minutos do primeiro tempo de fora da área. Depois um golaço, uma paulada também ali da entrada da área do Wendel Alex aos 24 do segundo. E aí o Gabriel Tota também fez 3-0. Olha, foi bonito, hein? Foi bonito. O Marciano, o técnico lá, o Gustavo Marciano, que no primeiro jogo, apesar da derrota, ele tinha dito que o Comercial jogou bem, como tinha jogado, martelou, mas não tinha feito. Dessa vez fez 3-0. Recuperado o Comercial, cuidado, hein? Cuidado Nacional, segunda derrota, hein? Será que vai acontecer com o Nacional? Começou com 2 derrotas, hoje só segunda rodada, né? São 15 ao todo, tá ali na lanterna. Vamos ver como fica essa situação. Olha, quem venceu também, já tinha empatado fora de casa, foi o Esporte Clube São Bernardo.
né? Caiu o ano passado, ele tinha subido o ano retrasado para 2, o ano passado caiu da 2, voltou para 3, novamente com o Renato Peixe no comando, jogando em casa, suou, hein, cara? Tava 0-0 até os 49 do segundo tempo. O Olímpia festejando que ia fazer um pontinho fora de casa, ali no bate-rebate, o Bosco aos 49 do segundo tempo, fez o golzinho salvador, e 4 pontos, um empate fora de casa, uma vitória em casa, começa bem a campanha, né? E o Olímpia, que tinha empatado na primeira rodada em casa, perdeu fora. Vamos ver como se comporta essa situação. Olha, quem também chegou aos 4 pontos foi o Barretos, que tinha empatado fora de casa na primeira rodada. Nessa segunda rodada fez de virada, hein? Contra o Capivariano, que tinha vencido na primeira rodada. Duas equipes que venceram na primeira rodada. O Capivariano até fez 1-0 aos 17 do primeiro tempo com o André, e aí de virada o Barretos fez no segundo tempo com o Felipe e depois com o Medina, que fez o seu segundo gol na competição, virou o Barretos do Birarruda, que o ano passado fez bom trabalho no Barretos. O Barretos quase subiu e voltou para o Barretos, 2-1. O Capivariano, que tinha... o Capivariano não vai jogar em Capivari esse campeonato. A Arena Capivari está em reforma, lá precisa passar por uma ampla reforma. Está jogando lá no estádio do Desportivo Brasil, em Porto Feliz, venceu em Porto Feliz e agora perdeu fora de casa do Barretos. Então, você vê que o campeonato tem um certo equilíbrio. As equipes estão ali duelando, lógico, duas rodadas apenas. O Nacional, que perdeu as duas, e quem perdeu as duas também foi o Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil pegou o Forte São José, que tinha perdido na primeira rodada, né? O Desportivo Brasil também, era duelo de dois times que tinham perdido. E o jogo foi lá em São José dos Campos. Mas enfim, o time do Edson Vieira martelou, contratou, montou um time competitivo, acho que um time forte, o time do São José. E olha, com Caxambu, Levi e o Wellington, fez 3-0 assim com muita tranquilidade. O Alisson foi descontar só no finalzinho. Agora tem um detalhe significativo desse jogo. No primeiro tempo, que terminou 0-0, teve um pênalti a seu favor do Desportivo Brasil. E o Júnior Batata bateu. E aí não é que ele perdeu, acho que o Henal, pelo menos acompanhando, o Henal fez uma grande defesa. O veterano Henal, goleiro que está lá no São José, o Henal fez uma baita de uma defesa e conseguiu fazer com que o resultado fosse 0-0 ao término do primeiro tempo. No segundo tempo ali, Caxambu, Levi e Wellington 3-0, passeou em campo. No finalzinho o Alisson descontou, mas enfim, preocupante, porque assim como o Nacional, o Desportivo Brasil e Nacional, 2 jogos, 2 derrotas. O São José se recuperou. Quem se recuperou também foi o Marília. Tinha perdido na primeira rodada e aí o time do Betão Alcântara fez 2-0 no Rio Preto. O Rio Preto Jacaré tinha vencido na primeira rodada. E aí jogando em Marília, o Wendel Júnior no primeiro tempo fez 1-0. No segundo tempo, o Yamada também. Yamada é bom jogador, hein, gente? Esse Yamada também fez. E o Marília se recuperou, está reabilitado na competição. 2-0 em cima do Rio Preto. As duas equipes somando 3 pontos em 2 rodadas. E finalizando a rodada, o Sertãozinho, que havia surpreendido o Comercial na primeira rodada e venceu lá em Ribeirão Preto, jogando em casa, martelou, ficou no 0-0 com o União Suzano, que também tinha estreado com vitória. As duas equipes tinham estreado com vitória. O detalhe, União Suzano, logo aos 8 minutos do segundo tempo, teve o Denner expulso. E aí o que fez? O União Suzano, time experiente, time competente, recuou, soube lá fazer o Sertãozinho, que evidentemente o time do Ivan Iso martelou, mas o União Suzano segurou a onda na marcação e manteve ali o empate de 0-0, conquistando um ponto importante fora de casa. Vamos à classificação após 2 rodadas. Nós temos 100% líder, Noroeste 6 pontos. E aí nós temos uma briga boa, hein? Com 4 pontos. A gente pode, Votuporanguense, Barretos, Esporte Clube São Bernardo, União Suzano e Sertãozinho. 5 times com 4 pontos e o Noroeste liderando com 6. E aí você tem o Comercial com 3 e o Capivariano com 3, pelos critérios de saldo de gols e tal. Então, 7º e 8º colocado. Fecha o grupo do G8. Porém, se você tem 7º Comercial com 3 pontos, 8º Capivariano com 3 pontos, você tem o São José com 3 pontos na 9ª colocação, o Marília com 3 pontos na 10ª colocação, o Rio Preto com 3 pontos
na 12ª, primeira colocação, né? Então você vê que você tem o Noroeste com 6 pontos, aí você tem 5 times com 4 pontos e você tem mais 5 times com 3. Aí o Bandeirante, Olímpia e o Amatonense com 1 ponto e os 2 lanternas que não somaram ainda, Desportivo Brasil e Nacional. Essa é a situação do campeonato após 2 rodadas. Vou passar para vocês aqui no meu caderninho a 3ª rodada, que já vai ser nesse final de semana. No sábado, nós teremos o duelo em Sertãozinho, do Sertãozinho, o Touro dos Cavanaviais, recebendo o São José. Né? Olha lá que belo jogo, porque são 2 equipes com 3 pontos. Né? O Sertãozinho tem 4, São José tem 3. 2 equipes brigando ali pelo G8. Então esse é bom jogo. Já no sábado também às 3 horas, o Desportivo Brasil, que ainda não ganhou de ninguém, joga em casa em Porto Feliz contra o Comercial, que vem embalado da vitória do Nacional. Aí nós temos no sábado às 15 horas também o Nacional, outro que não venceu ainda, perdeu as 2, enfrentando o Marília. E aí a gente tem o Olímpia com o líder Noroeste, esse jogo em Olímpia, e também às 3 horas do sábado, Rio Preto e Capivariano, 2 equipes que têm 3 pontos, também brigando ali pelo G8. No domingo, 10 horas da manhã, Votuporanguense com Barretos, belo jogo, hein? O Barretos com o Votuporanguense, 2 equipes com 4 pontos, de olho na primeira colocação. Também às 10 horas da manhã, Matonense recebendo o União Suzano. E a gente fecha essa rodada do domingo, lá em Birigui, com o Bandeirante recebendo o Esporte Clube São Bernardo. Claro que no domingo, após esse jogo das 18 horas, eu venho com a 3ª rodada, com todos os detalhes, com todos os gols, com todas as informações, só para você, ok? Forte abraço a todos e viva a Série A3. Um abraço, até a próxima.